O título da mensagem de hoje é O Pecado Imperdoável. A solene advertência de Jesus a respeito de um pecado que não será perdoado nem neste mundo, nem do vindouro, é registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Nós vamos ler para que nossos ouvintes possam ter uma noção do que realmente Jesus falou e não ficar aí admitindo que seja isso que Jesus falou como pecado imperdoável. Capítulo 12 de Mateus, versículos 31 e 32, nós lemos o seguinte: porque eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então aí está a explicação que Jesus declara, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada aos homens. Outra referência que nós temos é Marcos, capítulo 2, versículos 28 a 30. Lemos assim o texto bíblico. Marcos, capítulo 3, versículo 28 a 30, está escrito: na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam que Jesus tinha espírito imundo. Então atribuiu o milagre de Cristo a uma ligação com o diabo. E hoje, infelizmente, nós encontramos pessoas que têm essa leviandade de colocar as coisas de Deus como se fossem de origem diabólica. E ainda nós temos no livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 10, outra declaração que diz o seguinte: Lucas, capítulo 12, versículo 10, nós lemos assim: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. E Jesus disse: por isso vos declaro, toda blasfêmia e pecado serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O apóstolo João fala de um pecado que não se deve orar por ele. Vamos ver em 1 João, capítulo 5, versículo 16, que pecado é este que está aqui na Epístola de João, capítulo 5 e versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Então, há pecados que não se deve orar pela pessoa que o comete. Pecado grave que é indicado como pecado imperdoável. Essas passagens talvez estejam falando de um mesmo pecado, ou talvez de pecados diferentes. Tal pecado geralmente é conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo. Durante séculos tem havido várias opiniões diferentes a respeito da natureza
do pecado para o qual não há perdão. Para alguns, esse tipo de pecado poderia somente ser cometido pelos contemporâneos de Jesus durante seu ministério terreno. Berkoff, Jerônimo e Crisóstomo eram simpatizantes dessa opinião. Para outros, esse pecado é a incredulidade que persiste até a hora da morte. Ou seja, aqueles que ouvem falar de Cristo e não se decidem a seu favor e morrem na incredulidade. Agostinho seria o principal expoente dessa teoria. No entanto, uma corrente mais contemporânea e bíblica defende que esse pecado poderia ser cometido somente por uma pessoa regenerada. E o texto bíblico que lança a mão para fundamentar esse pensamento é Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Eu penso que muitos que leem a Bíblia nem se lembram do que diz este texto de Hebreus 6, 4 a 6, que aqui é dito, colocado como pecado imperdoável. Escute sua leitura. Capítulo 6 da carta aos Hebreus, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor para com o seu nome, que mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmar é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso, está querendo afirmar que a rejeição de Cristo é a perda da salvação por parte daqueles que se dizem verdadeiros cristãos. A explicação majoritária que melhor se adapta ao texto bíblico defende que esse pecado consistia em rejeição e calúnia especialmente maliciosa, deliberadas à obra do Espírito Santo e também na atribuição dessa obra ao príncipe das trevas. Isso pressupõe objetivamente uma revelação da graça de Deus em Cristo, numa poderosa operação do Espírito Santo, e subjetivamente uma iluminação e convicção intelectual tão fortes e poderosas que impossibilitam uma franca negação da verdade. E foi o que estava acontecendo com os fariseus, que além de verem com seus próprios olhos os milagres que Jesus operava por intermédio do Espírito Santo, deliberadamente rejeitaram a autoridade e o ensino de Jesus, atribuindo-os ao maioral dos demônios. Uma verdadeira blasfêmia quando Jesus operava milagres e eles atribuíram esse milagre de Jesus ao príncipe dos demônios. Mateus, capítulo 12, versículos 25 a 26. É o que nós lemos agora para essa conclusão nossa a respeito da argumentação que estamos desenvolvendo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, como vocês acusam, por quem o expulsavam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ora, como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então aqui Jesus foi ao âmago da questão ao dizer: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Como citamos Mateus 12, 25 e 26. Ou era ele da parte de Deus, como diz ser, ou o reino das trevas estava dividido. Diante dos fatos, Jesus profere o seguinte alerta: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Mateus 12, 30. Dessa forma, Jesus avisa, quem não existe, que não existe neutralidade. E certamente, aqueles que, como os fariseus, opõem-se à sua mensagem são contra ele.
Em seguida acrescenta, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E aí está então a declaração positiva de Jesus em Mateus 12, 31. O pecado enfraqueceu e tornou limitada a alma humana, porque esta ficou marcada pela derrota e despida pela sua glória, despida de sua glória original. As potencialidades pessoais do homem foram corrompidas e pervertidas. Assim o homem ficou separado de Deus, sua alma tornou-se escrava de um sistema antagônico ao Criador e sob o comando de Satanás. Todas as prerrogativas humanas foram controladas por esse inimigo. Sua liberdade foi perdida, seu poder de decisão foi sufocado, seu grito sufocado, mas a Bíblia revela que Deus resolveu restaurar o estado primitivo do homem através de alguém que seria capaz de libertá-lo dos seus pecados. E sabe quem é esse alguém? Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Jesus tomou sobre si nossas dores e enfermidades, levou sobre si as nossas iniquidades. Isso significa que ele tomou o peso da condenação que tínhamos sobre nós, pela obra expiatória realizada na cruz do Calvário, ele faz calar o gemido daqueles que o aceitam como Salvador e Senhor. As angústias que roubam a paz das pessoas são aliviadas por Jesus, o único capaz de resolver esse problema. Dessa forma, a interrogação: até quando sofreremos com o pecado e as pestilências? Encontra sua resposta na Bíblia Sagrada. As enfermidades físicas e espirituais têm sua derrota na obra de Cristo. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o nosso médico por excelência. Ele cura a alma e tem poder para curar o corpo também. E quando chegarmos ao céu, como fruto final da sua obra na cruz por nós, teremos corpos glorificados e nunca mais iremos enfermar ou sofrer, seja de que forma for, mas estaremos para sempre em alegria e paz, plenas com o Senhor. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que você, meu prezado ouvinte, seja este bem-aventurado, entrar na cidade celestial pelas portas. E no céu há lugar para todos. Jesus orou e disse: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. No livro de Salmos, lemos o salmista declarar, Salmo 6, versículo 2 e 3, Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Esta declaração mostra a fragilidade da vida humana e lembra-nos um princípio básico sobre a vida do homem, sobre a face da terra. Desde que o homem pecou, tornou-se vítima das enfermidades. Após o pecado do homem, a morte tornou-se a ceifeira implacável que mutila, magoa, entristece as pessoas. A pestilência, um dos seus instrumentos, vem assolando as vidas sem compaixão, nem pena, sem qualquer respeito pelas pessoas. Ela enfraquece a vida, destrói e corrói as energias físicas e morais das pessoas. Há poucos anos fomos alarmados por uma nova peste, virose, que está matando centenas de pessoas nos países asiáticos e que já tem se proliferado para outras partes do mundo. Trata-se da
terrível virose denominada pneumonia asiática, ou SARS, como é conhecida tecnicamente. A cada nova peste que surge, as instituições científicas de saúde investem todos os esforços possíveis para deter o avanço das doenças, mas muitas vezes não sendo bem sucedida. O profeta Isaías profetizou acerca de Cristo quando declarou: Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Isaías 53, versículo 5. Esta profecia se cumpriu no Calvário, quando da morte de Cristo. Por isso a obra expiatória de Cristo se constitui a fonte das curas.